Quando falamos em estruturar o contas a pagar e o financeiro de uma construtora, além dos setores que integram diretamente a ela, é fundamental entender que cada etapa do processo de compras e pagamentos devem ser tratados como pontos de controle independentes. Um caso bem comum é a solicitação de insumos, que comumente é feita diretamente pela própria obra, o que é o correto na maioria dos casos, pois quem está lá no campo sabe exatamente o que precisa e para quando. Claro que essa solicitação tem que ser feita com base em previsões e regras pré-estabelecidas, mas isso é tema para outro vídeo. O problema começa quando a mesma pessoa que é responsável por solicitar também realiza a compra, envolvendo cotação e autorização da ordem de compra. Se essa mesma pessoa ainda lançar a nota fiscal e o pagamento, a coisa fica pior ainda, pois esse acúmulo de funções é bem perigoso e um prato cheio para eventuais fraudes e erros operacionais, visto que não há checagem cruzada ou validação individual do que essa pessoa está fazendo no processo. Agora imagina o tamanho do problema quando isso acontece na sua construtora. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a organizar essa separação de funções. Olá, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal do Arques, o ERP da construção civil. Vamos imaginar o seguinte cenário distópico: o encarregado lá na obra solicita o material, ele mesmo faz o pedido de compra diretamente com o seu fornecedor, confere e recebe o insumo lá na obra, lança a nota fiscal e ainda aprova o pagamento. Acho que não tem doido para organizar a empresa dessa forma, mas é um exemplo bem claro de como tudo pode dar errado trabalhando assim. Essa pessoa pode, além de errar, solicitar mais material do que o necessário ou negociar com o fornecedor para superfaturar a compra, e como ele está encarregado das etapas adiantes, fica mais fácil para encobertar isso e você não conseguir pegar. Já ouviu falar da tal reserva técnica que rola pelos setores de suprimentos de muitas construtoras? Pois é, então cabe a você, construtor, criar mecanismos para evitar isso dentro da sua empresa. Outro erro muito comum é acumular funções dentro do próprio departamento financeiro e contas a pagar, que tem construtoras pequenas que acabam se tornando uma coisa só. Então temos uma mesma pessoa lançando a nota, o pagamento, aprovando, provisionando ele para o banco e depois a conciliação financeira, que é a conferência final e ratificação do processo financeiro, sendo feito pela mesmíssima pessoa. Tá errado, né? No melhor dos mundos, você sempre vai querer ter uma pessoa separada para conciliação bancária da pessoa que faz os pagamentos, tendo elementos de conferência para cada uma dessas pessoas. Claro, isso que eu tô falando pode ser substituído por um software. Por exemplo, aqui no nosso sistema Arques, a gente captura as notas automaticamente direto da Receita e quando ocorre uma divergência, o processo é trazido para revisão superior. Aí, se você organizar esse organograma na tua empresa, dá para criar uma segurança operacional sem abrir mais pessoas do que o necessário para administrar a tua empresa. Por isso que no Arques, por exemplo, cada etapa pode ser atribuída a um usuário diferente, com permissões granulares específicas para cada função. A solicitação de compra, de fato, é feita na obra, o pedido é aprovado por um responsável técnico, depois ocorre o recebimento, a FVM digital, que é feita diretamente na obra, e depois a nota fiscal e pagamento são lançados pelo contas a pagar, com conexão direta à nota capturada na Receita Federal. Aí essa etapa já é o ideal não ocorrer direto na obra. E uma dica de ouro aqui é a DANF, lá na obra já ser retida na portaria e não ir para o recebedor. Assim você obriga a pessoa que está recebendo a conferir os quantitativos ao invés de simplesmente confiar no que o fornecedor colocou na nota fiscal. E aí qualquer divergência de valores e quantidades, teremos o histórico e as tratativas em nível superior, dificultando qualquer fraude ou encobertamento de erro de outro setor. Na gestão financeira a gente tem que seguir o mesmo princípio. O financeiro não tem que acumular funções como apropriar custo, tendo que entender de etapas de obra ou, por exemplo, a mesma pessoa rodar o pagamento e conciliar, separar essas funções ou pelo menos garantir que o pagamento está sendo feito, por exemplo, pelo AutoPag do Arques, que integra o seu ERP com o banco para automatizar o contas a pagar, é essencial. Imagina esse caso no contas a receber. O financeiro registra uma entrada de R$500 mil, concilia ela com o banco. O contas a receber, que acumula função com o financeiro, já identifica esse pagamento para uma venda X e sai o termo de quitação e ninguém conferiu, nem humanamente, nem roboticamente, se esse valor entrou, se o saldo do banco está conciliado corretamente com o que está no banco. Por fim, então, é importante lembrar que a conciliação bancária ela deve ser feita por alguém que não participou das etapas anteriores. Assim, qualquer pagamento ou entrada ou saída não autorizada ou divergente será identificado rapidamente por uma segunda pessoa verificando. A estrutura ideal é aquela que ninguém tem controle total sobre o processo e todas as etapas sejam auditáveis e rastreáveis. Isso não só previne fraudes, mas também aumenta a eficiência e a transparência da gestão financeira da sua empresa. Se você está estruturando seu contas a pagar e financeiro e está passando por esses
problemas que eu falei, eu sugiro você revisar seus fluxos e distribuir as funções e primordialmente utilizando ferramentas parecidas com a do Arcs para garantir que cada etapa seja validada por pessoas diferentes. Diversas etapas que eu mencionei aqui, o sistema Arcs permite sistematizar e integrar totalmente, como DDA integrado para captura de boletos, integração com os principais bancos brasileiros para provisionar e baixar seus pagamentos, captura automática de comprovantes de pagamento, captura de notas fiscais diretamente da Receita Federal e muitos outros recursos que podem ajudar no dia a dia. Se você ficou interessado no sistema Arcs, entra já em contato conosco e faça sua apresentação sem compromisso. O link está aqui na descrição do vídeo. Até mais!